Amém. Graça e paz, irmãos. Louvado seja Deus. Amém. Chegamos num ponto fundamental na história da igreja, que é o Concílio de Jerusalém, que acontece em Atos capítulo 15. Amém. E é muito importante esse concílio, porque eles tomaram decisões muito importantes para o futuro da igreja. Se esse concílio não tivesse existido, hoje nós teríamos uma nuvem com relação à separação entre os judeus e a igreja, entre as práticas judaicas e as práticas cristãs. Mas é bem interessante, o texto começa dizendo assim: então alguns dos que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então eles atrelavam aqui a salvação à circuncisão, aos costumes de Moisés. Então os cristãos seriam mais prosélitos judaicos do que cristãos de verdade. E Paulo, ele vai separar isso muito bem quando ele diz assim, falando à igreja de Corinto, ele diz que nós não devemos ser causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então nós vemos aqui a separação em 3 grupos no Novo Testamento. No Velho Testamento era somente judeus e gentios. Porém, no Novo Testamento, nós vemos a separação aqui também da igreja. Amém? Judeus, gentios e igreja. E nós precisamos saber em que quadro nós estamos. Se eu não nasci debaixo da linhagem de Abraão, eu não sou um judeu, eu sou um gentio. Mas sendo ou judeu ou gentio e nascendo de novo, eu não sou nem judeu nem gentio, eu sou igreja. E a igreja tem seus ritos, a igreja tem suas atribuições, a igreja tem seus costumes, a igreja tem suas ordenanças. E essas ordenanças, elas estão em linha com a palavra de Deus, ou pelo menos deveriam estar em linha com a palavra de Deus. É interessante que eles, tendo ouvido isso, Paulo e Barnabé, eles têm uma discussão e uma grande contenda com esses irmãos. Essa discussão e contenda não é briga, irmãos, isso é um debate a respeito das questões da fé, a respeito das práticas da fé, amém? Então vão usar as escrituras do Velho Testamento e vão debater a respeito sobre o que se deve praticar e o que não se deve praticar, o que caducou da lei e o que não caducou, o que Cristo cumpriu e o que nós precisamos ainda fazer. E ainda existe muito conflito com relação a isso. Se você for ler a Epístola aos Gálatas, Paulo está exatamente trazendo um equilíbrio com relação a isso. Amém? E nós precisamos, em nome de Jesus, como cristãos, ter isso bem sólido. Mas eles vão discutir, vão conversar, vão se congregar, vão orar. Amém? Então é interessante que essa congregação, ou esse concílio, ou essa assembleia, vão definir alguns pontos interessantes. Amém? Então é muito importante nós entendermos o que eles definiram aqui. Versículo 12, então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calados, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouvi-me. Pedro relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. Olha, Deus visitou os gentios para tomar do meio deles um povo para o seu nome, que eram os cristãos. Amém? E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Então ele vai fundamentar isso com o que foi dito no Velho Testamento. Amém? Então ele vem estabelecendo isso, e no versículo 19 ele diz: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então Moisés já tem quem defenda ele. Quem vai defender a Cristo? Quem vai defender a doutrina cristã? Então isso fica bem definido, né? Moisés vai ser prego nas sinagogas e todo sábado tem aqueles que anunciam o que Moisés ensinou. Mas é importante nós estabelecemos aqui para que os gentios não venham levar esse cargo, que até para os judeus foi complicado de levar.
Amém? A lei realmente era bastante rígida. Amém? Não podia se tropeçar nem no tio, né? Não podia se tropeçar em nenhum ponto. E se você quebrasse um só ponto da lei, você era culpado de toda a quebra da lei. Então realmente era algo divino, mas que tinha um objetivo. A lei não tinha o objetivo de conduzir à salvação, mas a lei servia de pedagogo e servia como um aio para levar a Cristo. E Cristo salvaria aquele que ia até ele. Amém? Então é importante nós atentarmos para isso. E os apóstolos, eles vão enviar cartas, eles vão enviar irmãos respaldados e autorizados pela igreja de Jerusalém para irem com Barnabé e com Paulo até Antioquia, para deixar isso bem claro. Amém? Então ele diz aqui, olha, versículo 25. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns irmãos e enviá-los com nossos amados, Barnabé e Paulo. Eles já dão a destra de comunhão, já tem Paulo e Barnabé como amados, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Pois na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bens vos há. Então eles vão mandar alguns irmãos, vão trazer algumas instruções que ele diz que é necessário, e essas instruções são necessárias ainda hoje. Amém? Nós temos um só Deus, e esse Deus é o Senhor Jesus Cristo. Temos que nos guardar de outros ídolos, e quando eu falo de ídolos, não estou falando somente dos santos da Igreja Católica, não, é de qualquer ídolo, seja um filho, seja um cônjuge, seja um bem material. Nós temos que nos guardar dessas coisas. Nós servimos a Deus e não as coisas. Amém? Deus é quem é o dono da nossa vida, e não aquilo que nós temos ou aquilo que fazemos. Amém? Ele manda também nós nos abstermos do sangue da carne sufocada, que é o animal que é morto com o sangue dentro. Então é importante nós não participarmos dessas coisas. Primeiro porque o sangue não é comida, amém? A vida do animal está no sangue. Então seria bom a gente evitar, né? Se abster de comer essas comidas. Outra coisa, se abster também da fornicação. Fornicação aqui é toda e qualquer relação sexual fora do casamento. Amém? É muito claro isso nas Escrituras. Deus abençoa o casamento. O casamento é digno de honra entre todos. E nós vemos hoje uma desvalorização do casamento, com isso uma desvalorização da família. Então nós seremos bem-aventurados, amém? Se nos guardarmos dessas coisas, desses pontos específicos. Então eles vão se despedir, vão enviar os irmãos, e os irmãos vão até a Antioquia, vão ficar ali ensinando essas coisas, mas chega um determinado tempo, né? Diz assim no versículo 36, alguns dias depois disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já nos anunciamos as palavras do Senhor, para ver como estão. Paulo tem esse cuidado. Vamos ver como é que eles estão. Agora, o cuidado maior aqui é doutrinariamente. Uma igreja sadia doutrinariamente é uma igreja que cresce. Amém? Logo porque a igreja sadia dá cria. Amém? Vai produzir crescimento. E é interessante, né? E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos, mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E eles tiveram uma contenda, né? E a Bíblia diz tal contenda, que se apartaram do outro. Barnabé partiu consigo levando a Marcos e foi para Chipre, para a ilha, aquela primeira viagem que eles chegaram lá, lembra? Do procônsul. E Paulo vai pegar Silas e partiu encomendados pelos irmãos a graça de Deus. Ele não vai, porque Barnabé já tinha ido para Chipre, ele agora vai fazer um percurso diferente. Ele já vai pela Síria e Cilícia e vai confirmar aquelas igrejas que eles tinham fundamentados. Amém? Espero que vocês tenham entendido um pouco desse comentário, desse capítulo 15 de Atos. É um capítulo muito importante, amém? Nós precisamos tirar ainda mais verdades fundamentais a respeito da importância desse concílio para com a fé cristã e entender que outros concílios houveram. Por quê? Outras divergências surgiram.
E sempre vai surgir pessoas que com interesses próprios ou até mesmo inspirados pelo maligno vão tentar perturbar a igreja com doutrinas que não são doutrinas bíblicas, que não são doutrinas de Deus. Mas cabe a nós perseverarmos na sã doutrina e sermos firmes na doutrina para que possamos servir a Deus com alegria e singeleza de coração. Amém? Então que Deus abençoe você, que Deus possa te iluminar e que você tenha um bom dia em nome de Jesus.